Seja bem-vindo ao Decisão Nacional. O valor da produção agrícola portuguesa em 2021 ultrapassou os 9,6 mil milhões de euros, representando uma taxa de crescimento de 14,6% em relação a 2020. Com este valor, Portugal alcançou a quarta maior taxa de crescimento do valor de produção agrícola da União Europeia, acima da média europeia, para o mesmo período. Porém, a conjuntura económica e a seca levaram ao decréscimo do rendimento da atividade agrícola em 2022. As alterações climáticas obrigam ao aparecimento de projetos com soluções tecnológicas que procuram trazer mais eficiência com menor sacrifício para os recursos existentes. Que agricultura estamos a fazer em Portugal? Qual o papel da inovação e o interesse dos jovens pela agricultura são algumas das questões que colocamos hoje no Decisão Nacional. Fique connosco. Para nos ajudarem a perceber melhor a evolução da agricultura nacional, temos connosco Firmino Cordeiro, diretor-geral da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, Cláudia Cordeiro, da PwC, que apoia o Prémio Nacional de Agricultura, uma iniciativa do BPI e da Cofina, patrocinada pelo Ministério da Agricultura. O prémio já vai na sua 11ª edição e a entrega dos premiados de 2022 decorreu esta semana. Uma das premiadas na categoria de Agricultura Sustentável foi a Fromage Ribelle, e em concreto os queijos Terra Nostra, cuja diretora de marketing, Paula Gomes, está aqui também connosco. Muito obrigada a todos pela vossa presença e, Firmino Cordeiro, começava por lhe perguntar ou por lhe pedir para nos fazer, de certo modo, uma caracterização do seu ponto de vista do setor neste momento e do interesse que ele tem para os jovens agricultores em Portugal. Bom, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um desafio, um privilégio estar a falar acerca de um setor que nós na AJAP achamos que é estratégico, acho que a maior parte das organizações, ou todas as organizações também o acham, e esperemos com toda a sinceridade que o Governo também vá achando que é um setor estratégico e fundamental ao país. Às vezes não se nota muito, sabe, porque na hierarquia do Governo o Ministério da Agricultura aparece em último lugar, isso parece-me redutor, e depois também fomos apanhados em contrapé porque perdemos as florestas para o ambiente, perdemos os animais de companhia também para o ambiente, para o Instituto de Conservação da Natureza, e agora também ficamos algo defraudados ao percebermos que até as próprias direções regionais de agricultura vão ficar sobre o chapéu da coesão nacional, da coesão territorial, e não se está a dar o devido valor ao peso que a agricultura tem no país, nos territórios rurais. E esse peso é mesmo real? Claro que sim. Aliás, acabou de ditar os números de 2021 e denotam isso mesmo, denotam um crescimento que é fruto do empenho e da resiliência dos agricultores mais velhos, menos velhos, dos jovens, é fruto de todo este esforço. Mas continua a ser um setor atrativo, então, para os jovens? É um setor atrativo porque, aliás, Portugal não tem tantos recursos como isso, portanto, eu acho que descobrimos tarde o potencial que nós temos na agricultura, não só na agricultura, na transformação, também na comercialização. Acho que há passos importantes a dar. Olha, desde logo a questão das marcas, e vamos falar hoje numa delas, num setor que também é crucial e tem sido até quase abandonado, de certa forma, já vamos perceber porque não. Mas o que eu estou a dizer é que tudo isto é uma cadeia de valor e nós não podemos preocupar-nos, nós devemos preocupar produtores apenas com a produção, mas tudo o resto tem de nos acompanhar, porque os nossos produtos só são devidamente valorizados quando a seguir à produção existir transformação, existir o know-how, a marca, o conceito, a história do produto, as qualificações do produto e todas as nominações que ele possa ter, seja Global Gap, seja DOC, seja denominação de origem protegida, seja IPG, portanto, ou seja, nós temos de trabalhar para a certificação dos nossos produtos, porque nós não temos capacidade de produzir em grande quantidade, mas associando à quantidade que temos, embora diminuta, temos de apostar muito na qualidade e na marca e no produto. Porquê? Porque temos de ir atrás do nosso cliente.
o nosso cliente é que faz a demanda. Se nós também tem a ver com o perfil dos nossos agricultores. Mas se nós podemos produzir qualidade, devemos dar-lhe qualidade. Não podemos ir para commodities puros e duros quando nós podemos ter essas características. Desde logo o clima, desde logo o solo, desde logo os nossos microclimas que se geram não só no continente como também nas nossas ilhas, que são propícios a fazer produtos de extrema qualidade. Cláudio Coelho, a PwC apoia este Prémio Nacional da Agricultura e isso já acontece há vários anos. Da sua experiência acumulada, de que forma é que temos vindo a evoluir na questão de encontrar novas tecnologias ao serviço do setor e também da qualidade? Bom, boa tarde, em primeiro lugar, eu agradeço também o convite. De facto, a PwC já apoia esta iniciativa desenvolvida pelo BPI e pela Cofina há já mais de 10 anos, portanto já estamos na 11ª edição dos Prémios Agricultura e podemos ver várias formas. Por um lado, pela elevada adesão que esta iniciativa tem. Eu acho que é notável, uma iniciativa que já tem esta longevidade. Nos últimos 6 anos tem tido sistematicamente acima de 1.200 candidaturas e este ano nós tivemos um recorde em termos de candidaturas, mas mais importante do que isso e mais interessante é que dentro das várias categorias disponíveis para candidatura e que são jovens agricultores, empresário em nome individual, agricultura digital, agricultura exportadora e agricultura sustentável. Dentro destas categorias, a agricultura sustentável foi aquela que recebeu o maior número de candidaturas. Isto é interessante e mostra, de facto, que há aqui um reconhecimento de que este tema faz parte, hoje em dia, daquilo que é uma boa prática agrícola e é essencial, quer do ponto de vista daquilo que é o contributo do setor para as alterações climáticas, não é? Recordar que o setor agrícola, em conjunto com floresta e pecuária, é responsável por cerca de 18% do que são as emissões totais de gases com efeito de estufa e, portanto, há aqui também uma responsabilidade deste setor, mas, de facto, os projetos que têm vindo a ser apresentados são cada vez mais interessantes desde o ponto de vista de mostrarem o reconhecimento por parte dos agricultores destas tecnologias e, portanto, há várias candidaturas interessantes com tecnologia, com os drones, enfim, temos aqui presente também uma entidade que foi premiada justamente pelas suas práticas de agricultura sustentável, mas de facto eu acho que aqui é interessante também pensar que este tipo de iniciativas, estes prémios, no fundo, através das categorias, e aqui temos a categoria da agricultura digital, a agricultura exportadora e a agricultura sustentável, são tudo formas também, no fundo, de incentivar, comunicar, orientar e incentivar exatamente o setor para este tipo de práticas que desta forma, no fundo, são também reconhecidas, disseminadas, etc. E, portanto, a avaliação é extremamente positiva. Em particular, as candidaturas deste último ano foram muito boas e, portanto, o próprio júri teve dificuldade. Isso refletiu-se até no número de prémios que foi atribuído e é certo que é um motivo de satisfação, não é? É sempre bom quando a dificuldade é ter bons projetos e perceber que, de facto, há aqui um caminho percorrido neste bom sentido. Paula, quem não é sustentável também não vai ter lugar no mercado, provavelmente no futuro, não é? Ou seja, esta aposta numa agricultura sustentável é quase um caminho sem volta, ou não? Da vossa experiência certo. Já agora. Os consumidores exigem que as marcas entreguem, além dos seus produtos, de bons produtos, entregam também, têm responsabilidade social, ambiental, económico, e é isso que os consumidores esperam. No caso da Terra Nostra, a Terra Nostra tem a origem muito bonita, que é a origem dos Açores, com belos recursos naturais, e nós temos que os preservar. Em 2015 criamos um programa chamado o Programa de Leite de Vacas Felizes, em que tenta com os produtores, portanto em parceria com os produtores, criar boas práticas de sustentabilidade ao nível ambiental, ao nível também do bem-estar animal, ao nível social e também económico. Portanto, com essas práticas, este programa foi feito em conjunto com diversas entidades, com universidades, e a ideia é criar mais valor na fileira do leite e portanto, nós acreditamos
nos Açores que a pastagem é o melhor método de produção leiteira e, portanto, temos aqui as nossas vacas a pastar ao ar livre. 100%. Sim, e a comer erva fresca, que é como devem. É a chamada agricultura regenerativa, não é? Sim. Nós estamos comprometidos que até 2030 todo o queijo produzido seja de agricultura, com técnicas de agricultura regenerativa, portanto que regenera os solos através da biodiversidade da fauna e da flora, e para que consiga captar o carbono e ao mesmo tempo assim mitigar as alterações climáticas. Porque vocês têm aqui a circunstância acrescida de, os animais serem também muitas vezes foco de ataque por causa da questão de, precisamente, da libertação do CO2. É uma forma, no fundo, de tentarem compensar também isso? Certo. Nós sabemos que a pastagem tem menos 30% de pegada de carbono com o regime intensivo, em que as vacas estão estabuladas. E, ao mesmo tempo, através da agricultura, através do solo vivo, não é? Conseguimos captar e mitigar a pegada de carbono, sim. Isso depois reflete-se também na qualidade dos produtos? Sim, nós temos um estudo também feito pela Universidade do Minho, em que o facto das vacas viverem ao ar livre, poderem correr, poderem comer a erva fresca, reflete-se no leite, com leite mais rico em ácidos gordos insaturados e mais rico também em vitaminas. Daí sim. Vacas felizes, não é? Também Sim. é um bocadinho o termo. Firmino Coelho e não Cordeiro, como há pouco lhe chamei. É Cordeiro. Então está certo, pronto. Fiquei na dúvida. Exato. Bom, então disse corretamente. Firmino, perguntava-lhe se efetivamente nota também que há este caminho a ser feito, ou seja, o número de candidaturas que tivemos a este prémio revela que efetivamente há este caminho da sustentabilidade. Esse caminho está a ser difícil ou realmente os agricultores também já chegaram à conclusão que precisam dele, até em função das alterações climáticas e daquilo que são a dificuldade até dos recursos naturais que cada vez mais existem? Sabe que nós, à semelhança das ditas vacas felizes, também gostávamos de ser agricultores felizes. E não são, não me diga. Não somos muito, só não somos muito porque não é a velha questão de lá estão eles a queixar, olha, agora estamos quase a queixar-nos da seca, está quase a começar essa lamúria por causa disso, mas os cidadãos percebem porque é que nos queixamos, porque efetivamente não chove, ou seja, e nós estamos expostos mais do que ninguém a nível europeu às alterações climatéricas, mas muito expostos mesmo à semelhança de Espanha e dos países mais a sul, os países ditos mediterrâneos. Ou seja, eu acho que o esforço que a União dos Países, a União Europeia faz em apoiar as agriculturas da União não é em vão, porque o que é que nós transmitimos aos consumidores europeus? A garantia da segurança alimentar, que é muito grande, é do melhor a nível mundial, e garantimos qualidade e garantimos preço. Portanto, os apoios que os agricultores têm anuais às suas explorações são essencialmente, única e exclusivamente, para assegurar um preço médio dos produtos. E com esses apoios nós conseguimos ter aqui uma margem que não é muito grande e aqui aumentaria o grau de felicidade se quando aparecem crises como as secas, quando aparecem crises como a pandemia ou esta crise que estamos todos a atravessar da guerra, se em devido tempo fôssemos devidamente compensados. Nós estamos a viver um período de inflação bastante grande em que os preços dos produtos alimentares têm crescido bastante e as pessoas queixam-se, o cidadão comum, e com razão, porque nós vemos isso na prateleira dos hipermercados, mas temos que perceber porque é que cresce. Mas isso não está a afastar os jovens do setor, pois não? Não, repare, vamos lá ver, este setor é muito atrativo, só que nós temos de olhar para qual é o percentual de jovens em Portugal, qual é a média europeia. E aqui começam algumas das nossas divergências. Nós chegamos a 4%
do número de agricultores no nosso território, continente e ilhas. A média europeia é 10%. O que quer dizer, eu já escrevi isto em alguns sítios, nós precisávamos de instalar 1000 jovens agricultores por ano. Agora pode-me dizer, mas existem esses 1000 para aparecer? Existem, sim senhora. Nunca houve concursos abertos no programa PDR e agora o novo PEPAC que não tivesse muito mais vontade, vontade expressa, através dos projetos que eles apresentam, do que propriamente a capacidade que o bolo financeiro é colocado a cada abertura de concurso. O que quer dizer que o Ministério da Agricultura e o Governo têm de tomar opções. Nós queremos mesmo rejuvenescer esta atividade. É que se querem mesmo rejuvenescer esta atividade, então vamos dar corda aos sapatos, como se costuma dizer. É a altura de o fazer, porque a vontade existe não só nas regiões do país onde é que se fazem agriculturas de menor esforço. O que é que eu digo menor esforço? Que existem condições naturais, seja a dimensão da propriedade, seja o recurso à água à disposição, ou por barragens públicas, ou então lençóis freáticos, onde é que é fácil extrair água. E há outras zonas do país onde é que tudo isto é mais difícil, pequena propriedade, onde é que a água é um problema, não existe água disponível, a não ser a da chuva e ela vale o que vale, onde é que está mais longe dos mercados, onde é que a população tende a envelhecer, a população no seu geral é nacional, mas em determinados territórios esse envelhecimento é ainda maior, onde é que já não há crianças, onde é que as pessoas de idade ativa essa avaliação tem que ser feita, vão fugindo. Essa avaliação está a ser feita, é do conhecimento geral, e há aqui uma responsabilidade muito grande do Ministério da Economia, da Coesão e da própria Agricultura a inverter este ciclo. Nós temos de inverter este ciclo e não se resolve este problema só com jovens agricultores. Também se resolve com outro tipo de jovens que é preciso aportar a estes territórios. Claro, nomeadamente, se calhar, muitos daqueles que nos estão neste momento a ver e que podem ter interesse em regressar e voltar nós para a já agricultura. chamamos os jovens empresários rurais, sabe? Já está aí uma figura que está instituída. Foi o Decreto-Lei do Diário da República de janeiro de 2019. Está à disposição do Governo, é uma ferramenta, nós trabalhamos isto, mas o Governo publicou, e eu acho que se devia fazer mais por isto, ou seja, porque nós temos de rejuvenescer este tecido empresarial pela agricultura e pelos outros setores nestes territórios. Cláudia, já se nota nos prémios que vão acontecendo e nas candidaturas que são apresentadas, nota-se também este rejuvenescimento, um pouco também associado a essa questão da digitalização, das novas tecnologias, em função da agricultura ou não? Nota, nós temos vindo a ver alguns exemplos cada vez mais frequentes de projetos de jovens que, no fundo, mudam de vida e com via a agricultura. E, portanto, o que é que nós assistimos? Assistimos, de facto, a projetos, alguns casos que decorrem de propriedades familiares que existiam e que não estavam a ser aproveitadas e, portanto, o jovem decide fazer um projeto. Vemos também alguns exemplos de pessoas que mudam mesmo de vida e portanto, criam de raiz uma forma e um estilo de vida diferente, também muito mais ligado à natureza. Tudo isto também está muito relacionado com aquilo que são, no fundo, os jovens de hoje em dia e o que é que valorizam, que é um fator que eu diria que pode incentivar este tipo de novos projetos. E depois assistimos também, como referia, a projetos que usam a digitalização e usam a venda online, etc., como uma forma de distribuição para segmentos de mercado muito específicos, e aqui estamos a falar de projetos que são nichos de mercado e que têm o seu espaço, porque há mercado para produtos diferenciados, não tem que ser pela quantidade, portanto vemos também surgir cada vez mais iniciativas que não estão a apostar na quantidade, mas sim na qualidade e na diferenciação, na criação de valor pela diferenciação. E, portanto, acho que há bons sinais. Eu compreendo também as dificuldades de contexto, todo este tema relacionado com alterações climáticas, com a falta de chuva, tudo isto de facto nós vamos vendo nas estatísticas, mas os agricultores sentem mesmo na pele as dificuldades e nós assistimos a várias empresas que... E financiamento para os projetos também é possível encontrar?
financiamento para o projeto, eu julgo que foi referido anteriormente. Portanto, existem financiamentos, os financiamentos muitas vezes não chegam no tempo que os agricultores precisam, mas quando falamos aqui deste tipo de novos projetos, sim, há incentivos focados em eficiência energética, em utilização de tecnologia, portanto, há essa possibilidade também como forma de viabilizar e complementar, no fundo, esta nova forma de viver que alguns jovens procuram, seja por questões familiares, porque têm essa possibilidade, seja porque pretendem, de facto, ter um novo formato de vida. Sente, Paula, que tudo isto tem evoluído muito rapidamente. Já está há muitos anos no setor, a empresa já está muito implementada no terreno, tem várias marcas, tem exportação, enfim. Sente que tudo isto está a mudar muito rápido e que é necessário realmente cavalgar esta onda, digamos assim? Sim, o mercado tem evoluído bastante. E a empresa também está atenta em termos de sustentabilidade económica e social. Portanto, nós, com o programa das vacas felizes, além de dar suporte técnico, quando o produtor cumpre, no fundo, o programa, tem também um valor acrescido pelo preço do leite. E isto é importante também que o valor esteja partilhado ao longo da cadeia. Em termos de jovens, lá nos Açores, normalmente a agricultura passa de pais para filhos, portanto é geracional. Nós, no nosso caso, sentimos que é um setor difícil para os jovens, porque não existe fim de semana, é bastante trabalhoso, e vimos que os jovens cada vez menos a querer esta atividade. Portanto, é necessário pensar no novo modelo também de pagamento aos produtores. Nós precisamos dos produtores de leite, que tenha em consideração os custos de produção e os investimentos necessários para a evolução do sector. E para tornar um bocadinho mais atrativo, eventualmente. Sim, para tornar mais atrativo. Portanto, nós precisamos de avançar neste modelo e precisamos também da ajuda do Governo e das várias entidades para realmente pôr em prática. Um último conselho para quem nos está a ver, temos pessoas lá fora que têm aqui também os seus terrenos, têm os seus filhos, têm eventualmente interesse em investir aqui em Portugal, o que é que diria? Olha, em Portugal investe-se muito, felizmente, né? Ou seja, nós somos um país atrativo desde logo porque atraímos muitos turistas e atraímos muitos turistas que porventura alguns só vieram mesmo passear ou conhecer por mera curiosidade e acabaram por investir e por se fixar no território, seja pelos aspectos, sei lá, mais balneares ou mais turísticos ou de investimento no imobiliário. Acontece com os imigrantes. Exatamente, seja depois por outras atividades, quando as pessoas começam a conhecer melhor esta nossa realidade. Eu acho que Portugal, com toda a sinceridade, tem todas as condições para ser muito mais atrativo ainda do que aquilo que é. Nós estivemos privados com a pandemia do turismo e viu-se o fluxo de coisas que aconteceram menos boas porque teve de fechar quase tudo, fechou em todo lado, mas a nossa dependência em relação ao turismo até já é bastante grande, superior àquilo que... Sim, mas para concluir aqui nesta área, temos que em termos agrícolas, o que eu acho é o seguinte, os agricultores e os jovens só podem ser resilientes, sabe porquê? Quando nós abrimos uma exploração destas, compramos animais, ou plantamos vinhas, ou plantamos olivais, ou fazemos... São investimentos que, para começar a dar lucro, têm o seu tempo, o seu timing. Ou seja, nós comprometemos com a atividade. É muito difícil abandonarmos a atividade depois de nos termos instalado. E, para além disso, ficamos com ligações à banca, ficamos com ligações a quem fez os projetos connosco. Ou seja, também, para além dos investimentos serem bem ponderados, também nós precisamos de medidas que sejam mais ou menos regulares, que sejam que nos deem alguma segurança para nós continuarmos a trabalhar no setor e a acreditar nele. Não é falta de crédito e vontade das pessoas, dos jovens, até dos seus pais em deixar aos seus jovens, aos seus filhos, mas acredito que muitos pensem duas vezes, porque é um setor que tem o seu grau de risco e nós temos de passar esta mensagem, prudência, mas invistam, porque efetivamente é uma atividade feita ao ar livre, uma atividade que tem outras benesses que outras atividades não têm. A Paula também
Considero que continua a ser realmente uma área para investir, para quem está lá fora, ou não? Ou é preciso ponderar também bem, não é? Sim, claro que tem que se ter ponderar em termos financeiros, mas continua a ser uma atividade. Todos nós precisamos de comer. Os Açores é uma terra linda, uma terra que permite... Com muitos imigrantes também, não é? Sim, que permite a pastagem de 365 dias e nós, como portugueses, devemos estar orgulhosos porque é um dos únicos sítios no mundo onde é possível ter as vacas cá fora Ao ar livre, sim. 365 dias, mesmo a Irlanda, que é um país muito forte em laticínios, quando chega ao inverno as vacas têm que se recolher. Aqui não, portanto é um sítio de excelência para a produção de laticínios. Portanto, fica o desafio também, não é? Para concluirmos, Cláudia, pedir-lhe também só um breve conselho, se por tudo aquilo que tem visto ao longo destes anos de quem vem concorrendo, imagino também que tenha pessoas, como já disse, que vieram de outras áreas e pessoas que também vieram de fora e investiram em Portugal e que foram bem-sucedidas, não é? Certo, certo. Eu acho que aqui a persistência, a resiliência são características que são necessárias para quem venha para estas áreas e, de facto, eu acho que os resultados, o que tem vindo a acontecer ao nível do prémio, de alguma forma mostra a inovação no setor. De referir, por exemplo, que nós temos todos os anos uma porcentagem muito grande de novas candidaturas. Portanto, quando nós dizemos que são 1.200 candidaturas, há ali 2/3 que são os resilientes que se candidatam e que, portanto, traduzem aqui também estas características do setor, mas depois temos aqui este 1/3 de novas candidaturas e, portanto, é este sangue novo que também é importante e eu acho que tem que haver também aqui uma mensagem no fundo, destas características que são necessárias. É preciso resiliência, é preciso ter esta compreensão de estas dificuldades, mas é possível e temos todo um conjunto de novas oportunidades relacionadas com a tecnologia, relacionadas com o digital, relacionadas com projetos diferentes e, portanto, não tem que ser o modelo da agricultura mais nem pode ser. Obrigada, Cláudia, Paula e Firmino, pela vossa presença nesta decisão nacional. Nós chegamos ao final e, como habitualmente, deixamos ficar algumas informações sobre as comunidades portuguesas. Dizer que o Primeiro-Ministro António Costa esteve durante 2 dias na Coreia do Sul e manteve contactos com a comunidade portuguesa no país, que ronda os 150 pessoas. A visita teve como objetivo reforçar e aprofundar os laços político-diplomáticos e também económicos entre os dois países. Dizer também que a última visita de um primeiro-ministro português à Coreia do Sul tinha sido com António Guterres há 23 anos. Mais de 20.000 tablets com material pedagógico começam este mês a ser distribuídos pelos alunos do ensino do português no estrangeiro. As primeiras entregas estão agendadas para dia 22 na cidade alemã de Hamburgo. Já tem luz verde da Assembleia da República o projeto-lei que obriga o Estado a colocar a publicidade institucional nos órgãos de comunicação social da diáspora, quando estiverem em causa matérias do interesse dos portugueses residentes no estrangeiro. A proposta do PS foi aprovada com os votos dos socialistas, PSD, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Há uma jovem lusodescendente a participar com sucesso no programa da RTP The Voice Kids. Chama-se Júlia Machado, tem 12 anos e veio de Long Branch, Nova Jersey, Estados Unidos. Nas provas cegas de tiro virou várias cadeiras e acabou por ficar com a mentora Áurea. Os pais emigraram há cerca de 20 anos para os Estados Unidos, mas Júlia confessa que se sente melhor a viver em Portugal. Para juntar o útil ao agradável, nos próximos meses vai ficar a estudar em Portugal, na Escola Secundária de Alcanena, a mesma que os pais frequentaram. Tem assinatura portuguesa o satélite que foi lançado com sucesso esta semana e que vai estudar Júpiter e 3 das suas maiores luas, com potencialidades de albergarem vida. A missão tem o engenheiro aeroespacial Bruno Sousa como diretor de operações de voo e contou com o engenheiro de antenas Luís Rolo na testagem de 2 antenas de 2 dos 10 instrumentos do satélite, uma sonda radar e um radiotelescópio. Ambos trabalham na ESA há mais de 10 anos. Alma Viva, a primeira longa-metragem de Christelle Alves Meira, está em exibição nas salas de cinema francesas. O filme retrata a vida de uma aldeia de Trás-os-Montes. Na antestreia em Paris, o público foi maioritariamente português e gostou. A personagem principal é Salomé, uma menina de 9 anos, interpretada por Lua Michel.